A paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor também aos nossos demais professores, aos nossos visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez nessa manhã para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar então para darmos início à nossa aula. Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a Tua palavra, meu Pai. Que o Seu Espírito Santo possa nos orientar, possa nos guiar, nos conduzir e que a Sua palavra, ó Pai, seja plantada no nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada, ó Senhor, por todas as Suas obras maravilhosas nas nossas vidas. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, eu vou pedir a vocês para pegarem o material de vocês, aqueles que ainda não fizeram, que possam pegar, né, a nossa Bíblia devocional, a nossa revista, um caderninho para vocês fazerem as anotações, uma caneta, lembrando que é muito importante a participação de vocês no chat, nós estamos sempre acompanhando com vocês as aulas, vocês podem fazer perguntas, podem tirar as suas dúvidas, podem fazer comentário, podem e devem dar um like lá na nossa aula e também quero pedir a vocês que não se esqueçam da oferta, amém? Que vocês possam ofertar na casa do Senhor através das nossas ferramentas que vocês já conhecem, né? O Pix, o PicPay, depósito em conta na igreja também pode ser feito, ou então vocês podem trazer a oferta de vocês logo mais, nosso culto à noite, e entregar na tesouraria aos nossos irmãos como oferta da EBD. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. O título da nossa lição de hoje é A Missão de Israel no Plano de Deus. E o nosso texto áureo vai estar na página 317 do nosso devocional. Para quem não tem o nosso devocional, é o livro de Gálatas, capítulo 3. Aí na revistinha de vocês está o versículo, capítulo 3, versículo 14, mas eu gostaria que nós lêssemos a partir do versículo 13. Amém? Gálatas 3, 13 e 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos então aí à introdução da nossa lição. Adolescentes, entre as nações, certamente Israel é uma das que mais chama a atenção do mundo. Mas por que será? Por que será que isso acontece? Por que será que Israel desperta assim tanto interesse, tanta curiosidade do mundo? Não é o seu território, porque o território de Israel, ele não é gigante, adolescentes. Ele é menor que o estado do Sergipe. Ele corresponde a 22.145 quilômetros apenas. Então, Sergipe, aqui no Brasil, corresponde a todo o território de Israel, que é de apenas 22.145 quilômetros quadrados. A população de Israel também não é um motivo de tanta atenção assim do mundo em Israel, porque ela não é muito numerosa. Em julho de 2020,
A população de Israel era estimada, adolescentes, em menos de 10 milhões de pessoas. E isso é menos que 5% da população do Brasil, só para vocês terem aí uma base. Então, adolescentes, o que faz Israel ser assim tão especial? A resposta para essa nossa pergunta, ela está na Bíblia. Vou pedir vocês para abrirem aí o nosso devocional, página 588, livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 7 a 9. Deuteronômio 7, versículos de 7 a 9. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Glória a Deus pela sua palavra. Então, adolescentes, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Israel foi escolhida por Deus para manifestar a sua verdade aos homens, para que os homens pudessem aprender com Israel sobre o Senhor. Então, o propósito de Deus era que Israel ensinasse aos outros sobre Deus, para que eles fossem uma nação de profetas. O propósito de Deus era que Israel fosse uma nação que tivesse muitos missionários, fosse um povo distinto, com a missão de guiar os outros povos a Deus. Deus escolheu Israel como a nação através da qual Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Messias, o Salvador do pecado e da morte, iria nascer. Veremos hoje, adolescente, na lição, que não foi fácil. Porém, no final, o plano de salvação foi concluído e a porta da graça se abriu para todos os povos. Também iremos ver que Deus não rejeitou a Israel, nem as suas promessas foram invalidadas pela infidelidade, pela incredulidade do homem. Deus sempre fortaleceu os exércitos de Israel e sempre preservou a descendência desse povo, mesmo quando eles estavam sob perseguição política. E Deus sempre manteve a sua aliança com Israel. O plano de Deus, revelado ao longo do Antigo Testamento, ele não foi descartado, adolescentes. Não foram anulados os privilégios para Israel. Deus, ele aguarda amorosamente o instante em que a nação eleita, Israel, voltará para os braços do Pai. O foco da nossa lição de hoje, adolescentes, será o papel de Israel na revelação divina ao mundo. E diante disso, é importante nós relembrarmos aqui agora um pouco a história dos hebreus. E eu vou apresentar aqui para vocês, numa forma bem breve, dividido em 6 etapas, só para nós relembrarmos mesmo a história dos hebreus. A primeira etapa, então, vai de Abraão até o Egito. Então, adolescentes, há milhares de anos atrás, Deus chamou um homem, Abraão, e ordenou que ele deixasse tudo e fosse em direção à terra que Deus haveria de lhe mostrar, prometendo fazer dele uma grande nação e prometendo também que por meio dele Deus abençoaria todos os povos da terra.
Aos 100 anos, então, Abraão foi pai de Isaque, o filho da promessa. Isaque casou-se com Rebeca, como nós sabemos, e foi pai dos gêmeos Esaú e Jacó. E Jacó, mais tarde, teve seu nome mudado por Deus para Israel. Israel teve 12 filhos que originaram as 12 tribos de Israel. Veio um tempo, então, adolescentes, em que a fome se tornou gravíssima aqui na terra. E isso levou Israel e os seus filhos para o Egito. E aí nós passamos para a segunda etapa da história dos hebreus, que vou falar aqui da saída do Egito até Canaã. A família de Jacó, então, passou 400 anos no Egito, onde se tornou um grande povo e foi escravizado. Deus escolheu Moisés como instrumento e, através dele, de Moisés, Deus tirou os israelitas do Egito, levando-os através do deserto rumo à terra prometida. 40 anos depois, liderados por Josué, Moisés havia morrido, eles conquistaram o território de Canaã e ali se estabeleceram. A terceira etapa da história dos hebreus, o tempo dos juízes. Deus escolheu pessoas adolescentes para que, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, liderassem e julgassem a Israel. Esse período ficou conhecido como período dos juízes. E nesse período foi constituído a transição do governo de Moisés para o reinado dos reis de Israel. A quarta etapa, então, nós vamos falar da monarquia unida e a monarquia dividida. A instituição da monarquia marcou o fim do período dos juízes. Desprezando o domínio e a proteção de Deus, o povo de Israel agora queria um rei. Apesar da motivação de Israel ser errada, adolescentes, estava dentro dos propósitos de Deus permitir que os israelitas tivessem um rei. Deus escolheu Saul, mas ele fez, como nós sabemos, muitas coisas erradas. Ele não agiu conforme a orientação de Deus. Deus, então, escolhe a Davi, a quem ele prometeu uma dinastia eterna. Os herdeiros de Davi permaneceram no trono de Judá por mais de 400 anos. Israel teve uma monarquia unida até o reinado de Salomão, filho de Davi. Depois de Salomão, o povo de Israel se dividiu, adolescentes, em 2 reinos. O reino do norte, que era Israel, que foi governado por vários reis, foram 9 dinastias, 19 reis que governaram o reino do norte. E o reino do sul, que era formado pela tribo de Judá, que foi governado sempre pelos descendentes de Davi. A quinta etapa da história dos hebreus, vamos falar dos cativeiros assírio e babilônico. Quando uma nação era derrotada, adolescentes, o seu território ele era assim arrasado. A maioria das pessoas eram mortas e os que sobravam, eles eram selecionados e levados como prisioneiros pela nação vitoriosa para servirem como escravos. A Bíblia menciona várias ocasiões em que os hebreus estiveram longe da sua terra e menciona também 3 grandes cativeiros que o povo enfrentou. O período do Egito, que apesar de haver algumas distinções, eles não tinham permissão para sair. Então, nós consideramos esse período também como um tipo de cativeiro. O cativeiro na Síria, o reino já estava dividido, e Samaria era a capital do reino do norte.
Quando aconteceu a queda, os israelitas eles foram deportados para outras cidades. Foi o exílio aí das pessoas do Reino do Norte, o cativeiro babilônico. Apesar de ter alguns reis que eram tementes a Deus, o povo de Judá não obedeceu à lei e cometeu muitos pecados adolescentes. Então, cerca de 135 anos após o exílio dos habitantes do Reino do Norte, o Reino do Sul ele foi derrotado. Judá foi conquistada pelos babilônicos, pelo Império Babilônico, e o povo foi exilado por 70 anos. Chegamos então à sexta etapa, do retorno da Babilônia até o período do Império Romano. Depois, os israelitas eles tiveram permissão para voltar para sua terra, mas nem todos os adolescentes quiseram, nem todos voltaram. O Império Romano foi assim, aos poucos, dominando, limitando o direito dos judeus, limitando a liberdade dos judeus, oprimindo o povo de Deus e interferindo nas suas tradições religiosas. Desde o exílio, o povo não tinha um rei da linhagem de Davi. Então, adolescentes, nasceu Jesus, descendente de Davi, herdeiro da promessa de Davi, e fundou um reino muito maior do que qualquer um desses reinos sobre os quais nós falamos até aqui. O reino de Deus. Glória a Deus. Tópico 1 aí. Agora nós vamos para a nossa revista. Tópico 1. O nascimento de uma nação. E o primeiro ponto aí desse tópico, a renúncia. O nascimento de Israel, adolescentes, aconteceu quando Deus chamou Abraão, o que alterou profundamente a vida do patriarca, mas não o impediu de responder com fé, aceitando partir para longe de Ur. Ur era a cidade onde ele vivia, onde ele tinha sido criado. E Ur, naquela época, ela era assim o centro de uma rica cultura, adolescentes. Ostentava uma arquitetura monumental, tinha moradias muito confortáveis, música, arte, uma enorme riqueza. Ur era das cidades mais importantes do mundo. Naquela época, Ur era altamente civilizada. E Abraão, atendendo o chamado de Deus, então, partiu de Ur e seguiu em direção a uma terra, adolescentes, que ele nem ao menos conhecia, que ele não sabia nem onde ficava. Que ordem difícil, não é? Para ser obedecida. Uma mudança radical, onde até mesmo os entes queridos de Abraão, ele precisou deixar para trás, ele precisou se separar da sua família, deixar tudo para trás. Renunciar a tudo mesmo para poder fazer a vontade de Deus e formar um novo povo como Deus estava ordenando para ele. E se fôssemos nós, adolescentes, na situação de Abraão, como será que nós reagiríamos? Abraão renunciou a tudo, para cumprir o propósito de Deus. Será que nós, adolescentes, estamos dispostos a renunciar aos nossos pequenos caprichos para agradar ao nosso Senhor? Ponto 2 aí desse tópico, um ato de fé. Deus, ele não mostrou, adolescentes, nenhum paraíso para Abraão, como eu já falei aqui para vocês. Ele não sabia nem para onde estava indo. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós podemos conferir no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1.
Foi isso que Deus falou para Abraão. Fé, adolescentes. Essa era a base de Abraão. Não é à toa que ele foi chamado, né, de o pai da fé. Ele seria o instrumento de Deus para anunciar as grandezas do Altíssimo aos homens. O propósito de Deus, adolescentes, ao chamar Abraão, incluía salvação para todas as pessoas do mundo inteiro. O ponto 3 aí desse nosso primeiro tópico, uma importante decisão. Abraão partiu, sem conhecer seu destino, abrindo mão de sua estabilidade, sua origem e rejeitando todos os deuses estranhos da sua antiga cidade, todos os ídolos. Deus chamou Abraão, adolescentes, de uma cultura pagã. E Abraão, ele obedeceu voluntariamente a Deus. Ele obedeceu a Deus sem hesitar. Ele creu em Deus, ele creu na promessa de que Deus lhe daria um território e de que Deus lhe daria um filho. Ele creu, adolescentes, mesmo sendo um homem idoso, casado com uma mulher estéril. Que fé é essa de Abraão? Muitas vezes Deus age assim, de forma improvável. Para os homens, Abraão e Sara não tinham a menor condição de ter um filho. Eles eram um casal de idosos. Para os homens, talvez Abraão e Sara não tinham nem futuro mais, um casal de idoso. Tem mais nada para acontecer. Já viveram o que tinham que viver. As principais coisas da sua vida já tinham passado, talvez, aos olhos dos homens. Os homens acreditavam assim sobre eles. Mas a promessa de Deus na vida deles, adolescentes, era de que eles dariam origem ao povo escolhido de Deus. Quantas vezes as pessoas compreendem qual é a vontade de Deus, mas não obedecem? Quantas vezes isso acontece? A obediência, adolescente, escute bem, nós precisamos aprender isso. A obediência, ela não é opcional. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, a condição é obedecer. Amém? A obediência, ela não é opcional. Abraão, ele não se esquivava, adolescentes. Deus mandava e Abraão agia. A nossa fé, ela também deve ser assim. Ela deve resultar em obediência a Deus. A falta de obediência e fidelidade pode levar as pessoas que foram escolhidas por Deus a perderem a bênção do Senhor. Que nós, então, adolescentes, escolhamos seguir sempre a Deus, ao invés de seguir os nossos próprios instintos e as nossas emoções. Vamos escolher sempre obedecer à voz do Senhor. É a melhor escolha, amém? Tópico 2, então, aí na nossa lição, o estabelecimento de Israel. O primeiro ponto, Egito, lugar de multiplicação. Como nós já vimos aqui, na breve história que eu contei para vocês sobre os hebreus, Abraão, ele foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Esaú e Jacó. E ao longo dos anos, Esaú e Jacó também construíram as suas famílias. Jacó, adolescentes, ele herdou as promessas de Deus e em determinado momento o seu nome foi alterado por Deus para Israel. Jacó teve 12 filhos e algumas filhas. E quando tinha por volta de 130 anos, ele foi morar no Egito com a sua família de mais ou menos 70 pessoas. No Egito, o povo cresceu ainda mais. O povo de Israel se multiplicou de forma pacífica. O tempo passou e o crescimento espantoso e abençoado dos hebreus fez o faraó ter medo, adolescentes. Ele tinha medo que os hebreus se aliassem a outros povos e subjugassem os egípcios.
Então, os hebreus foram obrigados a servir aos egípcios com trabalhos forçados. Mas a escravidão, adolescentes, não impediu que os hebreus continuassem crescendo. A multiplicação foi tão grande que na época do Êxodo já existia milhões de hebreus no Egito. E essa multidão de pessoas, ela foi libertada pelo poder de Deus e conduzida por Moisés para o deserto. E o deserto é o segundo ponto que nós vamos falar aí no nosso segundo tópico. Um lugar deserto, um lugar de purificação. Após a saída do Egito e a passagem milagrosa pelo Mar Vermelho, Deus começou a tratar os hebreus no deserto, adolescentes. Num período de aproximadamente 40 anos, eles vivenciaram muitos milagres. Eles receberam a lei e eles aprenderam a adorar ao Senhor e desenvolveram vida espiritual. Essa viagem do Egito para Canaã, ela poderia ter sido feita em poucos dias, talvez em algumas semanas, né? Porque era muita gente, eles tinham gado, tinha crianças, tinha tudo que eles levavam, né? Poderia atrasar um pouco, mas mesmo assim, essa viagem, se não fosse feita em dias, ela poderia ter sido feita em algumas semanas, adolescentes. Mas Deus não permitiu, sabe por quê? Porque Deus sabia que o povo ainda não estava preparado para conquistar a terra prometida. Os hebreus, eles precisavam ser fortalecidos espiritualmente. Eles precisavam aprender a confiar em Deus, a ser fiel ao Senhor. Ser um povo numeroso era bom, não era ruim não, mas só que não era tudo. Nesses 40 anos, Deus preparou o povo de Israel para a conquista da terra prometida. E o ponto 3 aí desse tópico, Canaã, a terra prometida. O povo, depois de 40 anos caminhando no deserto, chega então finalmente à terra prometida. E após a sua conquista, vivencia o cumprimento da promessa de Deus. Daquele dia em diante, eles não dormiriam mais sob tendas, mas em casas. Eles agora teriam um local específico para habitar e teriam também um território definido. Numa só noite, Israel foi libertada da escravidão de séculos e começou uma vida nova e livre. No Sinai, Deus se revelou a Israel, se revelou como seu único governador. O poder e a bondade, a santidade do Senhor manifestos. Assim, os escolhidos são chamados e os chamados são constituídos. O povo está agora libertado, conduzido, alimentado, ensinado e estabelecido. Glória a Deus. E assim nós chegamos no tópico 3 aí da nossa revista. Vocês podem acompanhar comigo. As bênçãos de Israel para o mundo. Primeiro ponto desse tópico, a aliança de Deus. Deus estabeleceu um pacto, um acordo, uma aliança com o povo de Israel, baseado nas suas promessas, conforme nós podemos conferir em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Foi para esse povo, adolescentes, o povo de Israel, que Deus se revelou, que Deus se deu a conhecer, estabelecendo com Israel relacionamento e conduzindo o seu povo Israel a glorificá-lo. Ele também deu ao povo a lei, através de Moisés, os 10 mandamentos e outras instruções, né, que estão presentes no Pentateuco, que nós sabemos, né, o Gênesis, Êxodo, vamos lembrar, Levítico, Número
e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que formam o Pentateuco. Em Israel, Deus levantou profetas, homens que falavam por Deus, que anunciavam ao povo a vontade de Deus. E pelos profetas, Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos. Ou seja, toda a autoridade pertence a Deus, adolescentes. Ele domina. Tudo que Deus faz é, em última instância, Deus mostrou para os povos que ele tem todo o poder. E por meio de milagres e maravilhas, ele mostrou-se como um único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Glória a Deus. Ponto 2 do nosso terceiro tópico, Cristo. Uma das características do Messias, como nós vimos, era ser da descendência de Davi e Abraão. Jesus, ele era o Filho de Deus, como nós bem sabemos, mas ele se tornou homem, como nós sabemos também. E ele teve um pai terreno, que foi José, que era descendente do rei Davi. Portanto, adolescentes, Jesus, em termos humanos, ele era descendente direto de Davi. A linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, ao mundo. E assim, olha só que coisa linda, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, quando disse que por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Nenhuma só palavra de Deus falhou. As promessas do Senhor, elas são infalíveis, adolescentes. Ele cumpre cada uma das promessas que ele faz. Isso faz o meu coração transbordar e eu acredito que faça o seu coração transbordar também. As promessas do Senhor, elas são para mim e elas são para vocês também. Os adolescentes, todos os demais que estão aí conosco, acompanhando a nossa aula. Ele amou, ele ama Israel, e ele ama a mim, e ele ama vocês do mesmo jeito. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não tem filhos prediletos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, existe para nós, para todos nós, todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, uma promessa de salvação. Ele nos recebe como filhos amados. Todo o peso da culpa do pecado é retirado de nós. Nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas, mais que vencedores naquele que nos amou, Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus cumpre toda a sua palavra, adolescentes. O povo de Israel, ele foi escolhido para ser o povo de Deus. Ele foi fiel à sua aliança com os hebreus. Deus sempre foi fiel. Sempre guardou, sempre livrou o seu povo escolhido, demonstrando misericórdia, demonstrando amor, dando perdão ao longo dos séculos. Sempre esteve com eles, cumprindo as suas promessas e os seus propósitos. A nação de Israel cresceu, enfrentando muitas batalhas, adolescentes, batalhas físicas e batalhas espirituais. Continua até hoje. Continua até hoje incomodando o mundo. Muitas bênçãos foram entregues por Deus à humanidade através de Israel. E a maior de todas é Jesus, o Salvador do mundo que veio de Israel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pelo seu plano de salvação na nossa vida. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Glória a Deus que cumpre tudo que promete. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua presença nas nossas vidas.
E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Amém? Vamos orar? Pai Santo, graças te damos, Senhor, por esse momento na tua presença, por essa aula, por tudo que aprendemos, Senhor, hoje, acerca do seu povo, acerca do seu plano para o povo de Israel, Senhor, meu Deus e meu Pai, acerca das suas promessas para eles e para todos nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou. Obrigada, porque o Senhor nos salvou. Obrigada, porque o Senhor mora no nosso coração, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, dá-nos o dia abençoado, logo mais um culto maravilhoso, abençoado na tua presença, ó meu Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilhudas, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. É sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o
a minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tu